Fala piscineiro, sejam bem-vindos em mais um episódio, na verdade é o episódio número 2 do Fala Piscineiro, Fala Piscineira, e hoje eu tô recebendo aqui um grande amigo meu, Renan Cortez, CEO da Aquamarine. Seja bem-vindo, Renan. Muito prazer, pessoal, sou da Aquamarine, né? A gente da Ecoquímica já fabrica há muito tempo produto de limpeza e a gente tem uma parceria muito legal aqui com o Renato, a gente tem ideias muito parecidas, né? Sim, verdade. O motivo do convite, acho que pela minha concepção, foi o principal esse. Nossas ideias, a gente alinha muito, a gente gosta muito de conversar. E acho que vai ser muito bacana, muito produtivo. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o mercado de piscinas. Com certeza, essa é a ideia. Essa é a ideia. Quer falar um pouquinho sobre o Renan? Quem é o Renan na Aquamarine? O que o Renan representa dentro da Aquamarine? A gente tem, né, na Ecoquímica, 32 anos de experiência com os químicos, né? Então é uma empresa ali muito consolidada, uma empresa que tem um know-how, né? A pessoa gosta de usar a palavra 32 bonita, anos? Né? 32 anos? Então esse rotorzinho que eu trouxe aqui de ferro fundido é um pouquinho mais velho, porque esse aqui tem 50 anos. Ainda mais velho. Ó, pra galera que não conhece, ó, isso aqui é um rotor de ferro fundido, exatamente, baixa vazão, com eixo de bronze. Que legal. Próximo de 32 anos tem esse aqui que acho que tem 27 anos. Esse tem quase a minha idade. 28. Esse tem quase a sua idade. E a gente, cara, com toda essa experiência, o pessoal já gostava muito, sempre foi uma paixão dos diretores essa linha, né? A gente sempre gostou, sempre estudou bastante. E um tempo pra cá, claro que no Brasil tudo é muito difícil, né? Mas de um tempo pra cá a gente conseguiu todas as certificações, é um trabalho de anos, assim, né? Mas a gente tá muito contente com o mercado, muito contente com, assim... E você entrou no mercado de piscinas faz 2 anos? Que a gente realmente entrou faz, acho que 2 anos, mais ou menos, nessa linha aí. É bem novo, né? Recente. Bem recente, bem recente. Mas o que a gente está aprendendo, o que a gente está crescendo, o que somou pra gente nas nossas vidas, né? Eu acho que a gente está somando bastante também para as pessoas. Acho que isso para mim é o que mais... Muito legal, uma área sensacional. E falando em mercado de piscinas, a área sensacional, conforme suas próprias palavras, o que você enxerga hoje no mercado de piscinas e qual a sua projeção para o futuro sobre o mercado de piscinas? Você vê que tem mudanças, você vê que está estagnado, você vê que... é um trabalho de formiguinha muito difícil. Fala um pouquinho do que você acha. Cara, que mercado, assim, a gente tem uma visão, né, só explicando, contextualizando um pouco, a gente sempre teve uma visão um pouco mais técnica dos produtos. Nossos produtos de limpeza, eles são muito técnicos, eles são... não é um produto muito de público final. É um produto, assim, que a gente acaba revendendo para outras pessoas, que eles mesmos usam os produtos. Então, acaba nem chegando muitas vezes para o público. Toda a linha vermelha, a limpeza é feita com produtos nossos, mas ninguém sabe. Então, você trazer um posicionamento, e falando de mercado, como foi sua pergunta, a gente vê muitos gaps no mercado, é um mercado que cresce demais, a gente vê muito espaço para pessoas boas trabalharem. Acho que esse é o ponto, né? Tudo a gente tem no Brasil, a gente conversa muito sobre precificação, sobre cliente que chora preço, mas eu vejo, a gente tem estudado bastante, eu e minha esposa, e a gente vê o mundo todo está criando uma linha de pensamento e eu acho que isso vai se aplicar muito para o mercado de piscina, né? Até trouxe, depois eu posso até passar mais dados sobre isso. Mas o posto de gasolina, né, usando um exemplo, né, respondendo a sua pergunta de piscina, os postos de gasolina que mais têm vendido não são os que têm o melhor preço e não são os que têm o melhor nome. Você pode pesquisar sobre isso. Os postos de gasolina que mais têm vendido são os que têm mais fácil acesso. São os que têm maior acessibilidade, que passam mais pessoas na frente, mais facilidade de parar. E o que isso traz? O que isso traz? Não é sobre preço. Não é sobre preço. Então, isso está cada vez crescendo mais. Por que aplicativos de entrega... aplicativos estão crescendo cada vez mais. As pessoas querem comodidade. As pessoas querem que você consiga ter um resultado bom. Chegamos num ponto importante. Né? Então, acho Chegamos que num ponto importante. Você falou que é sobre comodidade, não é sobre preço. Então você entende que hoje a limpeza da piscina, a manutenção da piscina, o tratamento da piscina, ele não é sobre preço, ele é sobre comodidade. Com certeza. Sobre o quão importante é o cliente ter a piscina 7 dias por semana, 24 horas por dia, apta a ser utilizada sem ter que ficar ligando. Ô, Renan, posso usar minha piscina? Você colocou cloro hoje, eu posso usar? Você deixou o filtro ligado? Não é sobre isso, então. Na sua concepção, não é sobre isso. Não só a questão da preocupação já com quem tem alguém que trata. Mas se você não trata a sua piscina, né? Eu sou fã número 1 de piscina. Sempre achei a coisa mais linda do mundo. Você chega num hotel que tem várias piscinas, você chega num lugar... Como é lindo você ver um lugar com uma piscina bonita, bem tratada. O quanto isso traz de prazer mesmo. É uma coisa
satisfatória. Você vê um lugar, uma piscina, uma água, cachoeira... Você paga o hotel com mais gosto, você né? paga com certeza absoluta. Então, quando você... Só o que isso já te traz, né? Você tem uma piscina suja, você passa outra vez, você pode não estar usando, mas traz uma coisa ruim, pelo menos o que eu sinto, né? Claro que tem lugares que você não pode deixar a piscina suja. Hoje em dia, pelo que eu sei, é contra a lei você deixar uma piscina suja, né? Eu não sei, você vai saber muito mais do que eu sobre isso. Mas não só sobre a comodidade, como a gente estava falando. Acho que traz um bem-estar. Mas o ponto principal é a saúde. Acho que você ainda vai saber mais do que eu sobre dados, sobre quantas bactérias, sobre o que pode uma piscina não tratada. E eu acho que quanto mais a gente tiver de comodidade, acho que quanto mais a gente buscar isso, acho que mais as pessoas vão entender e mais o trabalho, o mercado vai ser valorizado. Acho que assim, um mercado que só tem que crescer muito. Então é o ponto que muitas vezes eu já falei sobre isso, é a reeducação do cliente e a conscientização do cliente. Na sua concepção, eu quero ouvir o Renan falando, na sua concepção, quem é o cara que tem que fazer esse trabalho? O cara ou a mina, tanto faz. Quem é a pessoa que tem que fazer esse trabalho de conscientização e de reeducação? Eu acho que é um trabalho geral, acho que é um trabalho coletivo. Acho que não adianta... Primeiro que a gente vive num país difícil, como eu te falei, o orçamento, mas é um mercado de luxo, certo? Como a gente estava conversando. Sim. O trabalho de conscientização ele vem de todos, ele vem também da indústria. A indústria ela tem que parar de pensar só um pouco no dinheiro e pensar na conscientização, que nem sempre está 100% vinculado. Eu acho que isso é... A pessoa que trata, ela tem que se especializar, ela tem que buscar conhecimento, ela tem que... O lojista, acho que é um trabalho de conscientização geral. Acho que todo mundo vai ser beneficiado com essa conscientização. O nosso mercado, né, tanto para quem é indústria, quanto para quem é tratador de piscina, eu acho que a gente sofre um pouco com a sazonalidade. Né? Então, trazer isso que você falou vai fazer as pessoas entenderem que, cara, não adianta você deixar a piscina ali suja todo esse tempo. Não traz... Parar no inverno e voltar no verão. Parar no inverno e volta no verão. Todos se beneficiam com a conscientização. Então, acho que tem que ser um trabalho geral. Né? Acho que o risco de proliferação de doenças no inverno é muito grande. Com certeza. Para você ter uma ideia, né? Você falou sobre dados. O ciclo de reprodução do mosquito da dengue, por exemplo, ele é mais forte no verão. Só que nós temos dados desde 2017, se eu não estiver enganado, que o maior ciclo de reprodução dos mosquitos da dengue tem sido na época de inverno. Justo quando o ciclo de reprodução dele é mais lento. Claro. Justamente por conta do abandono que nós temos. E não é só sobre piscinas, tá, gente? Estou falando necessariamente só sobre piscinas. Mas do abandono geral que as casas têm de uma maneira em geral. Se faz menos manutenção no telhado, se faz menos manutenção na calha. O pessoal que tem planta em casa cuida menos da planta no inverno, porque automaticamente a planta se retrai no inverno, né? Tem planta que nem tem folhagem no inverno, não tem flor, não tem nada. Então você cuida menos ali, então você limpa menos aquele pratinho, você não limpa a piscina, você não tira a água do pneu, que muita gente ainda tem pneu jogado em casa, né? Então, assim, esse descuido... Ótimo ponto. Esse descuido não é só na piscina, é um descuido geral, num ambiente geral que a gente tem. E eu acho que isso que acaba fazendo que a gente tenha a necessidade dessa reeducação, dessa conscientização. Conscientização da responsabilidade que é você ter uma água parada na sua casa. É uma responsabilidade você ter uma piscina, né? Não adianta você querer ter alguma coisa para ser bonita, para que pessoas tenham momentos legais, você tem que saber que poderes, grandes, como é que diz o nosso querido Homem-Aranha, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. A gente fala isso sobre vários assuntos, né? E você ter uma piscina, você tem a responsabilidade de cuidar. Você aceitou você assumiu um compromisso com a sociedade. Quando você compra dados aí sobre a dengue. Quando você compra um carro de luxo, você não vai pagar o mesmo IPVA do carro popular. Então, você tem que ter essa conscientização. Exatamente. Esse é um ponto que, na minha concepção, passa... Falando sobre vendas, e eu vou até pegar um gancho de alguma coisa que é muito interessante para você, que é sobre o seu treinamento, o Avance. Você não acha que a venda no Brasil hoje ela ainda é muito debilitada? Se foca muito no número final da venda e não na venda como um todo? Eu já trabalhei como vendedor e como gerente de vendas durante um tempo em paralelo com as piscinas, já contei a minha história várias vezes. Mas você não acha que falta um pouco assim de você trabalhar o cliente como um cliente permanente? Porque eu vejo assim, muita gente, o Renan precisa comprar um rotor. Cara, o rotor que você precisa é esse aqui. Eu tô sendo só um garçom, só tô te entregando o rotor. E eu tô usando palavras suas. Com certeza. Tô só te entregando o rotor.
Mas eu não tô te explicando. Por que esse rotor dura menos tempo do que esse rotor? Qual que é a diferença de funcionalidade entre os rotores? Esse é de baixa vazão, esse é de alta vazão? Qual que é o filtro que você tem? Ah, mas o cliente ele quer praticidade. Não, o cliente quer comodismo, como você mesmo falou. Com certeza. Aonde você acha que pode ser feito um trabalho na venda? E eu não estou falando do lojista, estou falando da venda como um todo. Claro, tudo venda. Indústria representante, Tudo é venda, né? lojista e o prestador de serviço. Que eu vejo que o prestador de serviço também não sabe vender o serviço dele. 20 minutos, que é o... Se a gente começar... Wagner, é 20 minutos? Se a gente começar com isso aqui, cara... Assim, a gente... Primeiro que quando você vai aprender sobre venda, né? Você aprende a diferenciar característica de benefício. Acho que todo treinamento de venda, a gente fez vários. Então, a gente tem uma visão muito legal sobre isso. Você diferenciar característica e benefício é o primeiro ponto, né? O que é característica? Quantas vezes por semana você atende, que produto você usa, o que você faz. E benefício, qual é o benefício? Comodidade, saúde. Então, quando você começa a puxar isso, você começa a tirar um pouco de lado. O seu preço é uma característica. Quando você começa a passar o benefício, que benefício tem para o cara poder estar tranquilo na casa dele, sabendo que o seu serviço vale ele chegar e a família dele tá com saúde, ou a família dele poder usar a piscina. Não correndo nenhum tipo de risco. Não correndo nenhum tipo de risco. Então, quando a gente fala de venda, a gente fez alguns treinamentos, assim, cara, o que muda pra mim como pessoa, né? Eles até falam que quando você faz esse treinamento de venda, ou o que for, até a sua vida pessoal melhora. E isso é uma coisa que eu queria passar muito sobre venda, ou sobre qual seja a sua... Quando a gente estuda um pouco sobre isso que você vai falar, estou dando uma introduçãozinha, a pessoa pergunta. Quando você estuda um pouco o que você está fazendo, não só a sua área, estuda um pouco o entorno, estuda um pouco. Quando você tem, a primeira vez que você sente o gosto de ter estudado, de saber alguma coisa, o quanto isso te leva para outro patamar em todos os sentidos. Você tem vontade de aprender mais. É muito difícil para uma pessoa que nunca foi na academia ir o primeiro dia. Mas e para aquele cara que já vai 5 anos, o cara já ganhou uma massa muscular, o cara já... Já tem a rotina de treino. Já tem uma rotina de treino, exatamente. Então, assim, é essencial você aprender, você estudar como se vende, por que o seu serviço é importante, quais são os seus benefícios. Porque se você falar só as características, isso faz total diferença. Você só vai estar falando, você vira commodity, como eles falam, né? Você vira só o preço. Então, quando você entende o que você faz, você entende o sentimento que você precisa gerar para o seu cliente, você saber o seu próprio valor, é um pouco disso que a gente conversa lá nos nossos treinamentos, para parceiros lá da Comarine. E eu acho assim, a motivação que dá você aprender sobre vendas vale a pena. Todo mundo, se tiver a oportunidade de estudar um pouco, você saber diferenciar o que você traz de benefício, por que vale a pena, por que a pessoa que escolheu entrar nesse mercado de luxo, como você mesmo fala, por que vale a pena ela ter alguém para fazer isso para ela, por que vale a pena ela ter uma piscina sempre bonita, seja pelo bem-estar, como a gente falou, pelo comodismo, como a gente falou. Então, e quando você é bom vendedor, todo mundo é vendedor. Quando você é bom vendedor, você consegue explicar isso para que a pessoa entenda, saia um pouco do seu... esse cara cobra X, esse cara cobra X, esse cara cobra X. Qual tranquilidade que eu vou ter comparado com essas 3 pessoas? Qual pessoa vai me gerar o melhor sentimento no meu dia? Qual pessoa que eu vou estar chegando quinta-feira, sexta-feira, fez mau calor? Aí se aquele calorzão, você fala assim, tá chegando minha família, todo mundo vai querer, vixe, molecada vai querer entrar na piscina. O A me gera tanto de comodidade, Só que o B e o C me traz tranquilidade. O outro, além disso, ainda é um excelente profissional. Ele vai me trazer saúde. Quando você aprende sobre como você mostrar isso para o cliente, você consegue vender a qualquer preço. Porque vale. O preço, você tem que mostrar o quanto você vale, né? Então, esse estudo, assim... Estudem sobre isso que você falou. A única dica que eu tenho. É muito legal. Nada compra. Tô vendo que você é muito regrado com as coisas, né? Você tem toda uma dinâmica. Isso me mostra que você é praticante de esportes também, né? A gente é apaixonado por esporte, né? Eu e a minha esposa. Fala um pouquinho sobre isso. Minha esposa, Quero saber um pouquinho do Renan. Claro. Quero que a galera conheça um pouquinho o Renan. Minha esposa, a cara dela. Ela foi seleção brasileira de basquete sub-15, 16, 17 e 19. Então, assim, nível de competição... Altíssimo. Faziam, acho que 15 anos que elas não ganhavam nos Estados Unidos. E se você pesquisar, a seleção sub-15 ou 17? Sub-15 ganhou dos Estados Unidos na semifinal de Copa América. Então, assim, tem esse nível de competitividade em casa. Eu fui seleção brasileira 3x3 sub-18, de basquete 3x3, né? Que é uma modalidade nova, muito legal. Então, a gente tem esse nível 3 contra 3, né? Aquela quadra pequenininha, né? Uma tabela, uma dinâmica totalmente diferente. Então, a gente tem esse nível de competição. Que a gente Era muita briga, por sinal. A gente chamou durante um tempo, provavelmente você deve ter... 21, né?
O 21, mas aqui a gente chamava de End One. Ah, sim. Por conta da marca, que patrocinou os campeonatos do 3x3 no Brasil. Aí acabou virando, você vai jogar o quê? Vou jogar End One. Não sei se você lembra dessa época. Sim, a marca entrou muito forte no basquete de rua. Muito, muito forte, muito legal. Então, eles fizeram um trabalho de marca voltado para isso que você está falando. Olha o gancho. Trabalho de marca voltado para isso. E o que a gente pode fazer no mercado de piscinas para fazer com que o tratador seja uma marca? O tratador, o Renan Tratador, o Renato Tratador, o Vagnão Tratador. Como que a gente pode virar uma marca? Como a gente pode ser uma marca? Como a gente pode trabalhar a nossa marca? Posso puxar a sardinha ou não? Pode. Estudem. Estuda sobre pensamento estratégico, sobre como você... Eu sou um piscineiro muito bom, mas, cara, eu tenho uma qualidade, fiz vários treinamentos. Como que eu posso divulgar mais? Como que as pessoas podem me conhecer mais? Estuda sobre outras coisas, estuda sobre posicionamento, estuda sobre vocabulário. Vai ter gente que vai gostar de falar com você do jeito que você fala. Vai ter gente que vai gostar do seu posicionamento ali, de como você é, vai ter gente que vai brincar. Mas um dia você vai ter um cliente de 60, 70 anos que ela não vai gostar da forma que você se porta. A gente falou bastante A gente almoçou junto, né? E a gente falou bastante sobre qual o posicionamento que tem, videozinho dançando, alguma coisa assim. Você tem que saber seu público. E isso é estudado. Então, assim, não sei se eu acabo fugindo das perguntas, eu tenho TDAH, tá? Não, então, fica tranquilo. A gente não tá fugindo nada, tá perfeito. Não, é bate-papo de boteco, ó, exatamente. Tá do jeito que é pra ser. Então, fala à vontade, não tem roteiro, não tem nada. E eu fui uma pessoa, assim, sempre fui do esporte. Eu era o oposto disso, muito tempo, né? Assim, eu fui ler meu primeiro livro, quando eu saí desse treinamento, que te juro, eu pegava as provinhas na escola, né, que era de livro. E aí teve uma vez que eu li um pouco o livro assim, tirei uma nota média. Aí na outra vez eu li o resumo, dei uma coladinha assim, tirei uma nota melhor. Falei, nunca mais eu leio, não vou mais ler. Vai só ler o resumo. Vou só ler o resumo. Aí passou, né, a vida leva a gente por caminhos que a gente nem imagina. E eu cheguei nesse treinamento, o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente cresceu nesses primeiros treinamentos que a gente fez. No outro dia eu falei assim, eu vou continuar com isso aqui. Porque quando você começa a aprender alguma coisa, você quer aprender outra, você quer crescer como pessoa, e o mercado todo ganha com aquilo que você estava falando. Se eu subo o patamar de visão que as pessoas têm sobre o mercado, por que é importante você cobrar um preço justo? Né? Por que é importante você não ficar desesperado para fechar correndo? Pra fechar, né? Exatamente. Então, acho que esse é um negócio assim, quando você estuda sobre, primeiro que você melhora em todas as áreas, segundo que você consegue ter mais clareza de como você pode melhorar. Quando você olha e você entende o que você é bom, o que você é ruim, né, eles usam o termo SWOT, que a gente fala bastante sobre isso lá nos treinamentos nossos da Aquamarine, que em português fica FOFA, né? Que é suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, você tem uma visão, coloca tudo no papel. Coloca no papel, escreve, eu sou bom nisso, nisso e nisso, sou ruim nisso, nisso e nisso. Quais oportunidades eu tenho? No meu mercado tem essa oportunidade. Que ameaças eu tenho? Essa. Quando você enxerga, escreve mesmo. Não estou falando para você pensar, porque a cabeça esquece. Quando você escreve, você olha, você vê o que você precisa estudar e melhorar. Isso é muito, muito bacana. Acho que isso seria o que eu, respondendo a sua pergunta, que é o estudo, ninguém tira de você, em qualquer área que você for. Se um dia você não for mais piscineiro, a vida não sabe o que a gente vai levar. Se um dia você não for mais piscineiro, se um dia você vai ser uma pessoa melhor onde você for fazer. Se eu contar para você que eu aprendi muito sobre vendas no mercado de bicicleta, que eu trabalhei alguns anos no mercado de bicicleta. Exatamente isso. E eu mudei por completo a minha prospecção de vendas com os clientes. A conversão, hoje eu falo para ela, toda vez. Se o cliente me permitir ir até a casa para fazer a vistoria técnica, para eu explicar como funciona meu serviço, eu não volto de lá sem o cliente. Se é o cliente que só quer conversar pelo WhatsApp, esquece, esse cliente eu não converto. Mas se eu for até lá, não estou falando que eu sou o melhor vendedor do mundo, mas eu estou falando que eu faço uma apresentação que ela é convincente. E se eu consigo, você consegue, o Vagnão consegue, a audiência consegue. E é esse incentivo que a gente está tentando trazer aqui. Se um consegue, dois conseguem. Se dois conseguem, quatro conseguem. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é o mercado. Exatamente. Então, se eu subo o meu preço, você sobe seu preço, o Wagner não vai abaixar o preço dele. Ele vai falar assim, opa, os caras estão subindo o preço, eu vou cobrar igual. Automaticamente ele vai fechar um contrato igual. A Clarissa vai falar assim, opa, peraí, por que só eles aumentaram o valor? Deixa eu mudar meu valor aqui. Automaticamente a gente vai subindo a régua e vai balizando essa régua para cima. Porque a questão é o que vale.
A questão, assim, ninguém quer subir o preço a ponto de que as pessoas tenham que pagar caro por uma coisa que não vale. Vocês valem. Eu tenho 2 anos, 3 anos de mercado. O quanto eu enxerguei, o que vale para uma pessoa ter alguém experiente, alguém que estudou, alguém que sabe fazer certo o trabalho, ser um bom profissional, resumindo. O quanto isso é valioso, tanto para o dono de casa, aí a gente entra em marcas, quanto é valioso para a marca, o quanto é valioso para uma loja, o quanto é valioso... Quando a gente entende isso, vale. Ninguém quer que as pessoas cobrem um preço acima do que vale. Ninguém quer isso. Nada disso. Né? Porque quando a gente fala de subir o preço, mas é subir para o que é o justo, subir para o que é o que realmente a pessoa quis ter uma piscina, o quanto vale para ela ter aquilo. Então, a gente cobrar o justo, a gente dá exemplos, nem falo de nem sei valores, mas é justo quando aquela pessoa está recebendo, e quanto ela atrapalha o mercado, quanto ela vai acabar se complicando. A gente vê muitas objeções quando a gente fala sobre precificação, e uma das maiores dela é as 2 grandes objeções que a gente até brinca com, não é de maneira jocosa, de maneira alguma, a gente brinca, que o pessoal fala assim, aqui na minha região é diferente. Claro. E outra coisa que o pessoal fala também, que você não sabe como que é aqui, então pra mim tá tudo bem. A gente até entende que o que é bom pra mim não é necessariamente bom pra você, ou não é necessariamente bom pro profissional que tá ali do lado de lá. E a gente entende isso, que a minha necessidade, o meu custo de vida é diferente do seu, do dele. E tá tudo bem, tá tudo certo. O que a gente tá falando é que a gente acha justo que tenha uma qualidade de vida e uma questão de valorização do profissional em si. Porque a gente vê muita gente com 100, 150 piscinas trabalhando sozinho e às vezes o cara não consegue descansar, não consegue tirar férias. Isso tá certo? Eu não acho que isso tá certo. Eu acho que tem um caminho para que o cara tenha uma qualidade de vida bacana, que ele possa tirar as férias dele. Qual que é esse caminho? Estudar. Para mim, na minha concepção... É estudar. Mas então vocês estão falando que a gente tem que virar químico? Não. Claro. Não é só sobre isso. Claro, concordo. Tá? A gente tá falando que o cara tem que virar químico, exatamente, mas ele tem que estudar. Exatamente. Estudar a gestão do negócio, estudar sobre vendas, estudar sobre posicionamento, sobre comunicação, que aí vem a parte da fala, de como a pessoa se comunica, como ela conversa. Ter a articulação de conversar com o Vagnão do jeito que o Vagnão fala, ter a articulação de conversar com a Clarissa do jeito que a Clarissa fala. Não vou chegar pra Clarissa, e aí, firmeza? Patroa, posso limpar sua piscina aí hoje? Não vai rolar. Exatamente. Você entendeu? Ela vai falar assim, cara, obrigado, muito obrigado. Porque ela tem um padrão dela de comunicação, um jeito dela se portar. Se eu chegar na casa do Vagnão, e aí, Vagnão, beleza? É diferente. Porque o Vagnão tem um nível de comunicação e tem um jeito de se portar diferente. Tô falando que ele é melhor ou que ela é melhor? Não é sobre isso. É que a gente tem que ter articulação. Não é sobre quem nós somos, é quem é o cliente. E a gente se adaptar ao cliente e fazer com que aquela adaptação não seja permanente. É só uma adaptação para que a gente faça a engrenagem girar ao nosso favor. Com certeza. E a gente também, não só estudar, né, igual a gente estava comentando sobre, mas o pensamento estratégico. Eu comecei a falar isso, aí eu chego em casa, quando eu falo essa palavra, Clarissa, lá vem eu de novo, cara. Porque quando você traz... O que essa palavra significa pra mim, né? Eu começo o treinamento lá falando assim, as pessoas não estão pensando, estão repetindo pensamentos. O que isso quer dizer? Se você tem essa visão, se você está escutando um podcast desse, se você tá parando um pouco de repetir pensamento. Você faz seu serviço, você trata a pessoa da mesma forma, trata todo mundo igual, não reconhece que é um problema, né? Você está repetindo o pensamento. Quando você começa a ter um pensamento estratégico, você fala assim, o que eu posso fazer para melhorar? Primeiro eu vou melhorar. Depois eu vou ver como é que eu posso ganhar mais dinheiro. Tá, melhorei. E agora para eu ganhar mais dinheiro? Como é que eu vou mostrar para as pessoas sobre... Né, a gente estava falando sobre comunicação ali fora. Como que eu posso ter uma comunicação mais assertiva no lugar que eu for, no lugar que eu tiver? Porque você não consegue, às vezes, saber o que estudar. A gente estava falando sobre estudo, né? Mas um grande problema hoje na sociedade é a quantidade de informação. A quantidade de informação é absurda. Você não sabe onde estudar, você não sabe onde ir. É 1 milhão de marcas. Surgiram 1 milhão de marcas em todos os... Na época desse rotorzinho aqui, para você saber como que montava e desmontava, ele é simples. Mas para você entender o sistema dele, você tinha que pegar a bomba e desmontar, porque não tinha curso. Não tinha internet para você pesquisar lá, rotor, X de tantos cavalos, tal. Não tinha essa informação. Hoje, se você precisa trocar o rotor de uma bomba e você não sabe, você coloca no YouTube e você acha o vídeo. Exatamente.
Se não achou o vídeo, você entra em contato com o fabricante, eles te mandam todo o acervo de informações para você aprender a mexer naquilo. Exatamente. E naquela época não tinha isso, então era totalmente diferente. Com certeza. E por isso que surgem muitas marcas, muitas coisas, é muito mais fácil divulgar, né? E você saber o que você precisa estudar, o que você precisa melhorar, é muito... o pessoal fala que a filosofia, né? A filosofia cresceu. Eu gosto bastante, eu não sou também aquele cara que estuda, nunca fui muito nessa parte de você colava, sobre, sobre filosofia. Mas a primeira frase é, conheça-te a ti mesmo. Assim, partiu dessa frase, desse princípio, né? Porque quando você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim, você sabe o que você tem que melhorar, aí que traz tudo aquilo que você falou. Como que a gente pode melhorar o mercado, né? Como que a gente pode melhorar? Primeiro, eu tenho que saber o que eu sou bom. Tem gente que é muito bom químico e ganha menos ou tem menos cliente do que pessoas que são melhores em construir relacionamento. Eu imagino, né? Sim, com certeza. Né? Você entendeu? Então o cara fala assim, pô, aquele cara sabe menos que eu. Aquele cara sabe mais do que eu. Como que eu tenho menos cliente? Você já teve a primeira visão. Então, você ter o autoconhecimento é o quê? É você abrir um papel e você ir escrevendo seus problemas, seus pontos, suas coisas. Isso é muito, muito legal, um ponto muito bacana também pra trazer, né? Isso que você está falando, tudo me arremete numa situação. Você falou sobre atender os clientes todos iguais, né? Juntando com o que eu falei. É uma coisa que a galera já entendeu. E isso eu acho muito legal. Cada piscina é uma piscina diferente. Cada cliente é um cliente diferente. Com certeza. Então não dá para você agir igual com todos os clientes, não dá para você tratar todas as piscinas de maneira igual. Não, as coisas não se repetem de maneira tão engessada, né? Exatamente. As coisas são cíclicas. Isso é um ponto, assim, perfeito que você trouxe. As coisas são cíclicas e elas mudam. Hoje, nessa semana, tem uma situação nessa piscina. Na semana que vem já não tem mais. O mundo é assim. O mundo é assim. Perfeito, ponto excelente. Então, assim, quando a gente entende essa variabilidade dos fatores, a variabilidade da personalidade do cliente, do nível de comunicação do cliente. Tem cliente que não quer conversar, ponto. E tem cliente que quer ficar batendo papo na beira da piscina. Uhum. Exatamente. Eu sou um cara que, quando eu estou trabalhando, eu não gosto de conversar. Por mais que eu seja... Né, a gente para pra conversar, a gente fica horas conversando, a gente nem consegue falar tudo que a gente precisa. Mas, cara, na hora que eu tô trabalhando, eu tô focado no trabalho. E aquele cliente que gosta de bater mais papo, pra mim, ele tira a minha dinâmica de trabalho, por conta do meu nível de concentração na hora do trabalho. Exatamente. Produzir conteúdo na borda da piscina, pra mim, é um parto, cara. Porque eu tenho que parar a tecnicidade que eu tô fazendo pra procurar um tempo pra produzir conteúdo. Uhum. E isso eu tenho muita dificuldade com isso. Porque muita gente me cobra, por que você não faz conteúdo? Por que você não mostra uma decantação? Por que você não faz isso? Cara, porque eu não consigo gravar se eu tiver que me preocupar em tratar a piscina. É a individualização, né? É. Então, assim, eu teria que ter, talvez, uma equipe só para ficar me filmando, me gravando, trabalhando, para daí produzir um conteúdo, entendeu? E o ponto, você falando sobre individualização, me lembra de um dos treinamentos que a gente fez, que é muito bacana, que é o de inteligência artificial. Eu não acho que, e a gente estava até comentando sobre isso, eles falam nos cursos, a gente nunca sabe o que eles falam, o que eles têm interesse de falar, mas a gente vai assimilando um pouco. Quem tiver mais habilidade com pessoas, assim, claro que todo mundo vai ter que saber usar uma inteligência artificial, só que vai ser mais fácil, porque ela vai fazer as coisas para você, né? Então, quem tiver habilidade com pessoas vai se destacar no mercado. Quem souber fazer essa individualização, porque a gente vai falar com o robô o tempo todo. O que vai ter? Vai ter uma escassez, e ele coloca assim... chama Dr. Walter Longo, é um professor assim, excelente nessa área de inteligência artificial, muito legal. Ele não fala como usar, ou como ele fala até um pouco, mas ele fala sobre o conceito e talvez você tenha uma estratégia de prever um pouco o que vai acontecer, né? Que em terra de robô, quem tem coração é rei. É uma frase que ele coloca, né? Que quer dizer assim, quanto mais humano você for, mais as pessoas vão gostar de você, porque informação as pessoas vão ter, Então isso vai ser um diferencial no futuro, isso que você está falando. E a individualização das pessoas, né? Tudo vai ser customizado. Por que ela fala? Um dos grandes problemas de ensino dos países é que a escola ela não consegue pegar um conteúdo e fazer um conteúdo para cada um. É claro. O que ela faz? Ela pega um quadrado e tenta colocar na cabeça de alguém que é redondo, de alguém que é triângulo, de alguém que... Ela tenta encaixar. Às vezes, para cada pessoa tem um tipo de aprendizado, cada pessoa tem um tipo de... E a inteligência artificial vai trazer isso. Ela vai conseguir trazer um pouco mais de individualização, de tanto que é importante você saber que cada pessoa é única, né? Que cada pessoa você tem que tratar de um jeito. A inteligência artificial vai vir para isso,
para você poder te ajudar nessa parte. É muito, muito bacana essa questão que você trouxe. É uma questão Cara, legal. o papo tá sensacional, tá maravilhoso, mas infelizmente o nosso tempo tá se esgotando. Já vou deixar aberto aqui o convite para uma próxima vez, que provavelmente você vai ser obrigado a vir aqui, Tamo porque junto. o assunto mal começou, né? Verdade. Por isso que eu perguntei quanto tempo Quanto pra ele tempo, ali. né? E eu queria fazer um agradecimento ao Rodrigo da Viva Piscinas, distribuidora e da marca de produtos da Aqualite. Ele providenciou pra gente aí os nossos estojinhos personalizados com o logo do Fala Piscineiro, Fala Piscineira. E Renan, deixa suas considerações finais aí e fala aí o que você quer deixar de recado pra galera que tá nos acompanhando aí, a nossa audiência. Acho que nossa conversa deixou muitos recados, né? Espero que o pessoal... E deixou muitas brechas para mais recados que vão vir, né? Com certeza. Sintam, né? Tragam um pouco. E uma consideração muito legal também, que eu acho que a gente tem que ter, é que o mercado está crescendo. Só que, ao mesmo tempo que o mercado está crescendo, outras pessoas também estão. Ou seja, se você não crescer, se você não progredir, você está ficando para trás. Então, isso é uma coisa muito legal. E um agradecimento aí a vocês por terem convidado. E minha esposa também, né? Nossos treinamentos, eu falei que eu brinquei, eu falei de todo mundo. A hora que eu ia agradecer dela, ela passou e tal. Mas o quão importante é você ter a pessoa que tá, né? Isso para piscineiro, isso para quem for que estiver assistindo a gente. A pessoa que tá do seu lado, ela é 100%... porque se não fosse ela, acho que a gente não teria estudado a metade das coisas, não teria feito a metade das coisas. Então, a pessoa... Você escolha muito bem quem tá do seu lado. Acho que isso é uma consideração final aí que eu Sua eu trago. parceira de vida vai te ajudar a chegar longe, igual a minha, né? Onde eu vou com ela, onde me incentivo o tempo todo a estudar, a melhorar, a estar aqui hoje gravando esse episódio com você, enfim. Exatamente. Então, só agradecer o convite e... Já se prepara para vir mais uma vez. Vamos E Clarissa vai se preparar para perder a timidez e vir sentar aqui comigo também. Tem que conversar também, porque ela... Ixi, ela tá com vergonha até de entrar. Ela quis pegar chuva, só porque eu falei, vou te deixar ali na porta. Ela só para não entrar sozinho. Vou chegar com você, Júlio. Mas é muito legal, só agradecer. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Vai deixar o arroba do Renan aqui embaixo, tá? Para vocês seguirem ele nas redes sociais. Sigam o meu Instagram, arroba Renato Tato Souza Oficial. Quer falar o seu? Aquamarine Brasil. É o nosso... Pode seguir lá que a gente... eu também. E vem novidades aí, né? Com certeza. Tá vindo novidades aí. Né? O Avance vai dar uma boa balançada aí no pessoal, com certeza absoluta. Vai trazer uma pulguinha atrás da orelha aí para todo mundo pensar e a gente vai no próximo a gente vai falar sobre o Avance especificamente. Beleza? Galera, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio do Fala Piscineiro, Fala Piscineira.